Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um webcast do relatório gerencial do TXF11, esse que é referente a novembro. Eu sou o Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos aqui da TX, e estou aqui com o Vinícius Araújo, que é o nosso analista de relação com investidores. Primeiro, sempre agradecer, né, a confiança de todos vocês, principalmente aqueles que estão chegando, né? O fundo cresceu de forma relevante a base de investidores aí no mês de novembro, né? Já foi um crescimento de mais de 6 mil novos cotistas, então sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigado pela confiança aqui na gestão da TX com o TXF11. E aí, já entrando nos destaques, né? A gente coloca aqui a assinatura de um acordo, né? De um MOU, de um memorando de entendimentos que determinou as condições comerciais para que a gente venda o centro de distribuição do Pão de Açúcar e a loja do açaí em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Vamos falar sobre isso mais ao longo aqui do webcast. E também o encerramento da nona emissão do TXF11, com captação de 224 milhões de reais. De novo, a gente fica muito feliz aqui com todos os cotistas que participaram da emissão. Foi uma emissão prioritariamente subscrita por investidores de varejo, né, por investidores pessoa física. Essa é uma novidade para o TXF11, que anteriormente a essa emissão sempre tinha feito oferta somente para investidores profissionais. Então, a gente ficou muito feliz com a captação. E a gente agradece de novo aí a confiança de todos vocês. E falando da distribuição do mês, o valor dos dividendos que serão distribuídos em dezembro de 2023 equivalem aí a 90 centavos por cota para quem detinha cotas no fechamento de novembro. Isso traz aí um dividend yield anualizado de 9,93 sobre a cota de fechamento do mercado. Bom, e já falando um pouquinho da performance do fundo durante o mês, o TXF11 registra aí, desde a sua constituição, da sua listagem, né, uma variação positiva de mais de 50% frente ao IFIX, e a liquidez média durante o mês de novembro superou aí 4 milhões de reais. E agora a gente vai falar um pouquinho mais do pipeline. Ótimo. Bom, entrando aqui no primeiro destaque aqui, né, que a gente linkou lá, que era a assinatura do acordo para a venda do centro de distribuição do Pão de Açúcar e da loja do açaí em Caucaia, a gente recebeu uma proposta, né, então, pelo valor de 132 milhões e meio, nos quais o primeiro pagamento vai ser feito assim que forem superadas as condições precedentes desse acordo, né, com um pagamento de 82 milhões e meio, sendo que parte desse valor vai vir em dinheiro, né, 30 milhões, e parte vai ser com o comprador assumindo o saldo devedor do CRI que financiou essa aquisição lá em 2019. Hoje o saldo devedor desse CRI está em torno de 52 milhões e meio de reais. Então, é uma operação que visa destravar um resultado para o fundo, né? Um resultado relevante. A gente está falando de um lucro líquido estimado de 17 milhões de reais, ou seja, R$ 1,32 por cota, isso antes, né, da conversão das cotas. Esse lucro por cota vai ter uma diluição em relação às novas cotas que a gente captou na nona emissão. E também representa uma diminuição da alavancagem, né, já que a gente está repassando, vamos dizer assim, esse CRI de 52 milhões e meio para o comprador desse imóvel. Além disso, né, depois desse primeiro pagamento, o fundo vai receber 50 milhões de reais em 3 parcelas semestrais, sendo que essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA. Para o fundo, isso representa, né, a venda do último galpão logístico que o fundo tem, dos 2 galpões que o fundo comprou na história. A gente já tinha vendido um da Camil, né, lá no Rio de Janeiro, e agora vende o segundo, esse centro de distribuição do Pão de Açúcar em Fortaleza. Reforça a nossa tese aqui atual de investimento em grandes lojas de big box, né, a principal estratégia do fundo aqui, nesse momento.
E também a gente está vendendo os ativos, os últimos ativos que a gente comprou no IPO do fundo, né? A gente já tinha vendido, como disse, o Galpão da Camil, a loja da Sodimac, e agora esses dois imóveis que o fundo adquiriu, né, com os recursos captados no IPO, lá em 2019 ainda. O fundo vai ter uma TIR de 11,5% ao ano, é uma TIR um pouco menor do que, na verdade, é uma TIR consideravelmente menor, né, do que as últimas TIRs que a gente tem feito, que são mais na casa dos 20%, mas esses imóveis, como eu disse, foram adquiridos no IPO, a gente entendeu que faz sentido, são os imóveis que a gente tem o prazo mais curto de contrato, né, esses contratos vencem no final de 2029, comecinho de 2030, então a gente achou a proposta interessante, para a reciclagem aqui do portfólio do fundo, e por isso que a gente assinou esse memorando de entendimentos. Como eu disse, a gente está na fase de cumprimento de todas as condições precedentes e diligências, e aí, na medida que isso avance, a gente vai comunicando o mercado em relação a essa operação, tá? Bom, o segundo destaque aqui que a gente já falou um pouquinho, encerramento da nona emissão, a gente captou 224 milhões de reais, a conversão aconteceu no dia 6 de dezembro e a liberação para negociação já no dia 7. Então, as cotas, né, nesse momento aqui, a gente está gravando esse webcast no dia 8 de dezembro, as cotas já foram convertidas e já foram liberadas para negociação, tá? Com essa captação de 224 milhões, a gente tinha uma oferta de 350, né, e um pipeline que a gente tinha mostrado ali no estudo de viabilidade da oferta de aproximadamente 655 milhões de reais. A gente já anunciou que a gente assinou, né, uma PVC e estamos também em período de diligência para concluir a aquisição de uma loja do Carrefour no Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo. Também já anunciamos que a gente assinou um contrato BTS para desenvolver a nova loja da Obra Max na região metropolitana do Rio de Janeiro, contrato BTS de 20 anos. E a gente está muito próximo, né? Estamos em fase de formalização aqui, de também concluir a assinatura de um build-to-suit por uma grande empresa, com uma loja Big Box, ancorada por uma loja Big Box, na cidade de Jundiaí, que fica aqui entre São Paulo e Campinas, né? Então, lá essa loja de Jundiaí vai ter um contrato de 15 anos. Então, esse pipeline, que era o pipeline prioritário, tinha um compromisso de investimento aproximado de 250 milhões de reais, 255 milhões, próximo do valor que a gente captou na oferta. Só que, além disso, como a gente citou nesse relatório, né, daquele pipeline todo de 655, a gente tem mais 200 milhões, em que a gente está também em fase finais aqui de negociação para formalização da aquisição desse portfólio. É um portfólio com 5 lojas, no valor aproximado de 200 milhões de reais, contrato atípico de 20 anos, tem um cap rate, né, superior, então esses cap rates que a gente vem adquirindo desde o ano passado, na casa de 8,5, 9, que também são bem superiores aos caps rates, né, aos caps que a gente tem vendido as lojas mais recentemente na casa de 6,5, 7. Então, a gente entende que faz total sentido o fundo aproveitar esse momento que os cap rates estão maiores, com contratos de 20 anos, estender o prazo, né, estender a exposição do fundo a contratos atípicos, grande diversão de receitas, porque a gente não está falando aqui, essa empresa com quem a gente está negociando esse portfólio não é nem açaí nem pão de açúcar. Então, levando tudo isso em consideração, a gente entende que faz sentido a gente fazer mais um esforço aqui de captação de recursos. A gente não está falando de fazer uma nova emissão de cotas no curto prazo. Acho que isso, nesse momento, não faria muito sentido, dado que a gente acabou de encerrar a nossa emissão. A gente continua negociando a venda de ativos, então a gente tem algumas propostas aqui sendo analisadas para que a gente venda outros ativos do fundo. A gente sempre bate nessa tecla, o portfólio do TXDF11 é um portfólio bastante líquido, a gente tem mostrado isso recentemente, mesmo sem ter uma
uma necessidade de venda ou uma procura por essas vendas de forma mais ativa, a TRX é sempre bastante procurada de investidores com interesse na aquisição de imóveis do portfólio do fundo. Então, essa forma de captação também é sempre levada em consideração, está sempre em discussão aqui no Comitê de Investimentos. E também a gente está estudando a possibilidade de securitização dos recebíveis do fundo, né? O fundo hoje possui alguns contratos em que a securitização é possível, né? O fluxo de aluguel dos contratos é livre, então a gente conseguiria fazer a antecipação dos recebíveis para também fazer a aquisição desse portfólio. A gente entende que, dado o tamanho do fundo, o quanto a gente diminuiu da alavancagem, né, de meados do ano passado para cá, nos últimos 18 meses, a alavancagem já está abaixo de 30% atualmente, sem contar a venda lá do imóvel de Caucaia, né, que vai tirar mais 52 milhões de reais do saldo devedor aqui total do fundo. Tem outros imóveis alavancados sendo negociados à venda, enfim, tudo isso faria com que, mesmo a gente fazendo uma securitização de recebíveis nesse momento, a gente ainda assim teria uma situação de alavancagem do TRXF11 bastante tranquila, e a gente sempre vai buscar fazer da forma que a gente sempre fez, né, aqui no fundo. Então, as securitizações lastreadas em contratos atípicos, de longo prazo, com casamento de índice, e também com prazo extenso de pagamento, né? Então, a gente entende que isso não prejudicaria aqui os atuais índices da estrutura de capital do fundo como um todo. Bom, por último aqui, a gente concluiu, né, no dia 30 de novembro, a venda da loja do Pão de Açúcar na Vila Clementina, em São Paulo, pelo valor de 36,6 milhões de reais. E o fundo recebeu já, né, 23,8 milhões, já nesse primeiro pagamento no dia 30. Parte relevante desse recurso foi usada para pré-pagar o CRI, né? Então a gente diminuiu a alavancagem aí do fundo de forma direta em aproximadamente 22 milhões de reais. E o saldo, 12,7 milhões, vão ser recebidos aí pelo fundo em 10 parcelas mensais que serão corrigidas por IPCA. Então, mais uma venda do fundo bastante relevante. A gente está falando de um valor que é 10,4% superior ao último laudo de avaliação, que faz jus ao valor e ao que o fundo está marcado na cota patrimonial. Um lucro de 6,6 milhões, ou 50 centavos por cota, ainda considerando as cotas sem a conversão da nona emissão. E uma TIR aí de aproximada de 18,9% ao ano, uma TIR bem relevante, um resultado bem relevante para o fundo. Então, acho que por tudo isso a gente acha que justifica esse esforço, né, do fundo aumentar o portfólio nesse momento, aumentar a diversificação, com esses caps maiores, porque a gente viu que num ciclo de 2, 3 anos a gente consegue destravar muito valor. Esse imóvel, por exemplo, da Vila Clementino foi adquirido em 2020 por um cap aproximado de 7% ao ano. A gente conseguiu vender com uma certa compressão de cap, né? Não é uma compressão tão expressiva, e trouxe essa TIR de 18,9% ao ano, ou seja, aqui a tese da alavancagem se reforça, a tese do esforço que a gente fez em 2020, no meio da pandemia, para comprar aquele portfólio do Pão de Açúcar se reforça. Acho que o resultado do fundo, que o fundo vem entregando, né, nos últimos 4 anos, o fundo tem uma diferença positiva em relação ao IFIX, né, ao benchmark aí dos fundos imobiliários de mais de 50%, também reforça a tese aqui do fundo. Então, é por isso que a gente acredita que faz sentido a gente fazer essas aquisições agora, porque depois a gente vai conseguir colher os frutos, né, desse esforço no médio e longo prazo, tá? Bom, também para finalizar aí os destaques, a gente tem a inauguração, né, da loja da Obra Max em Piracicaba e da loja da Leroy Merlin em Salvador. São lojas que, sim, muito importantes para o fundo, 20 anos de contrato, atípico, localizações muito estratégicas, e que vão, com certeza, trazer
um resultado para o fundo e uma rentabilidade, uma renda para o fundo de longo prazo muito interessante. Por fim, falando da estrutura de capital, a gente já deu uns spoilers aqui, né? Mas o fundo terminou o mês de novembro com 2,344 bilhões, né, no ativo, um saldo devedor das securitizações de aproximadamente 701 milhões de reais, ou seja, uma alavancagem na casa dos 29,9%. O fundo terminou o mês com ativos de liquidez na casa dos 200 bilhões de reais, que é necessário, né, para fazer frente aí às amortizações, que hoje, para os próximos 12 meses, representam 41 milhões de reais. Então, o fundo tem um índice de liquidez corrente bastante saudável, de 4,9 anos. E, além disso, essa relação aí da necessidade de caixa frente ao patrimônio líquido corresponde a 3% do fundo nos próximos 12 meses, o que também, para a gente, mostra que a alavancagem está em níveis bastante saudáveis. Boa. Bom, acho que aqui a gente repassou todos os principais pontos do mês, e agora a gente parte para a sessão de perguntas e respostas, que são perguntas que a gente recebe através dos nossos canais. E a primeira aqui já relacionado à alavancagem, né? A gestão pretende aumentar a alavancagem do fundo para aquisição do novo pipeline? Haverá multa de pré-pagamento? Da forma que a gente está estruturando aqui, de novo, a gente está buscando sempre os melhores termos possíveis, né? Porque são alavancagens que são feitas para o longo prazo. A gente não deve ter multa de pré-pagamento, pelo menos essa é a condição que a gente tem negociado hoje com os investidores e com quem vai fazer a estruturação dessa alavancagem para o fundo. A gente está buscando não ter, né, nenhuma amarra para fazer o pré-pagamento. Como a gente citou no relatório, a gente entende que fazendo essa alavancagem seria uma alavancagem mais tática. Então, a intenção para essa alavancagem, que hoje o custo do capital ainda no crédito está um pouco mais caro, né? Então, a gente entende que caso haja um evento de liquidez mais relevante no fundo, uma outra captação no futuro próximo, ou a venda de um ativo relevante, a gente poderia sim utilizar esses recursos para pré-pagar a parte ou essa alavancagem de forma integral. Então, a gente está bastante atento a essa questão, né, de como se dará o desmonte dessa alavancagem, porque a gente entende que é uma alavancagem que, de novo, mais tática. E em relação a aumentar a alavancagem, aí depende muito, assim, a gente, como eu disse, né, diminuiu a alavancagem de forma relevante esse ano, com a venda de alguns ativos, a gente teve vários eventos aí de diminuição de alavancagem ao longo do ano, captação de recursos, né, aquisição de imóveis não alavancados, e além disso, a gente tem outros imóveis em negociação. Então, a própria venda de Caucaia, por exemplo, diminuía a alavancagem aqui em aproximadamente 50 milhões de reais. Além de trazer recurso para o fundo também, a venda dos imóveis, né? Então, vai depender muito de como esse pipeline de negociação de venda de imóveis vai casar com o pipeline de aquisição. Mas a gente entende que, mesmo se houver um aumento, vão ser aumentos pontuais. A alavancagem do fundo deveria ainda girar em torno de 30% a 35%. Essa é a nossa estimativa aqui, de acordo com o pipeline de aquisição e de acordo com o pipeline de venda de ativos também, tá? E, puxando o gancho, né, se a qualidade do pipeline justifica uma nova alavancagem? De novo, a gente acredita que sim, né? A gente discutiu muito isso aqui no Comitê de Investimentos do Fundo. São sempre pontos muito relevantes para a gente discutir aqui. A gente analisa todos os detalhes e a gente acha que sim, né? Por conta de tudo que a gente citou aqui ao longo do webcast, vai trazer imóveis com contratos atípicos de 20 anos, diversificação de receitas e cap rates superiores à média de aquisição do fundo e também superiores às lojas que a gente tem vendido, né? Então, acho que isso justifica e vai trazer valor para o fundo no médio e longo prazo. E a gente tem comprovado isso com as vendas das lojas que a gente adquiriu em 2020, que foram alavancadas e que a gente fez TIRs aí na casa dos 18% a 20% ao ano, né? 18% a 24% ao ano. A loja de Teresina, por exemplo, a gente fez uma TIR lá de 24% ao ano. Então, a gente acha sim que justifica. Não é fácil fazer TIR na casa dos 20%. Quem trabalha com o mercado imobiliário, quem trabalha com o mercado de capitais de maneira geral, sabe o quão difícil é você ter
ativos que te entregam TIR de 20% ao ano. Então, a gente acha, sim, que justifica e que a gente vai comprovar isso no médio e longo prazo dos resultados do fundo. Bom, e o que a gestão tem feito para reduzir a concentração em açaí? A gente tem feito isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, assim, a gente está vendendo a primeira loja do açaí no Nordeste, né? A primeira loja do fundo, que é locada ao açaí. A gente acabou de assinar um acordo para vender a loja lá de Caucaia, né? A transação ainda precisa ser concluída, lógico, mas a gente já assinou esse primeiro acordo. E existem outras lojas que estão sendo negociadas, né? Então, e além disso, né, além de vender lojas do açaí, a gente tem trazido outros inquilinos, que a gente acha até mais interessante do que simplesmente vender. A gente aqui só gosta de vender se fosse realmente uma oportunidade muito clara para o fundo, muito óbvia. Então, a gente prefere fazer essa diversificação pelo lado da compra, né? Porque a gente diversifica as receitas do fundo de uma forma orgânica. E a gente tem feito isso, né? Então, a gente anunciou Carrefour, a gente anunciou Obra Max no Rio de Janeiro, a gente ainda não anunciou, mas tem esse BTS muito próximo em Jundiaí, e tem esse novo portfólio de 200 milhões de reais que não é açaí nem Pão de Açúcar. Então, tudo isso vai fazer com que cada vez mais o açaí seja diversificado aqui na carteira do TXF11. Bom, e por último aqui, qual a função do TXB11? Bom, legal, a gente já falou isso várias vezes, né? O TXB foi um fundo que é um veículo, né, que serviu para a gente lá em 2020, no meio da pandemia, viabilizar a aquisição de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar, na época, o açaí fazia parte do Grupo Pão de Açúcar, né? E o TXB viabilizou a gente captar mais recursos, que na época era bastante difícil, né? Ali no começo da pandemia, o mercado de capitais bastante estressado. Então, o TXB foi um veículo que viabilizou essa aquisição. Na época, ele fez a aquisição de 17 lojas. O TXF11 sempre foi o controlador do TXB, o maior investidor do TXB, e hoje ele detém por volta de 99,9% das cotas do TXB, né? Por que ele existe até hoje, né? O TXB tem prazo determinado, que é o prazo dos contratos atípicos, 15 anos. A gente poderia fazer a incorporação do TXB, mas se a gente entendesse que fizesse sentido nesse momento, o que a gente acha que não faz, porque o TXB é um veículo barato de carrego, a TX não cobra taxa de gestão e a BRL, o que ela cobra de taxa de administração, ela desconta na taxa de administração do TXF. E além disso, hoje assim, tem duas discussões para desmontar a estrutura do TXB. Primeiro, a questão do ITBI, né? Se a gente passasse os ativos do TXB de forma a incorporar ele no TXF, tem uma discussão aí se a gente pagaria ITBI ou não. E aí são várias cidades, né? São 16 imóveis espalhados em várias cidades do Brasil, e a discussão ITBI é cidade a cidade. E segundo, que é a discussão nos CRIs, né? Hoje, se a gente for trocar, o TXB tem uma alavancagem lá que é relativamente mais alta do que relevantemente mais alta do que a do TXF. E se a gente for simplesmente trocar o cedente lá nos CRIs do TXB, a gente vai passar por uma discussão, né, de troca de cedente, aí tem que chamar assembleia nos CRIs, e muito provavelmente os crisistas que estão carregando lá as dívidas do TXB, eles vão querer não aprovar a troca de cedente para que haja um vencimento antecipado e ele receba o dinheiro de volta, para que ele possa comprar outros CRIs que têm risco parecido, mas que hoje pagam mais, né? Dado que as taxas que a gente emitiu lá na época, em 2020, são taxas muito baixas em relação ao mercado de crédito que a gente tem hoje. Então, a gente entende que hoje a função do TXB é simplesmente uma função de carrego mesmo, né? Ele vai carregar esses imóveis até que a gente enxergue uma janela aqui que faça mais sentido a gente fazer a incorporação e traga os imóveis diretamente para o TXF11, é isso. Bom, com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e o webcast do mês. A gente ressalta aqui os nossos contatos, né? O nosso site, txf11.com.br, nosso Instagram, o @txinvestimentos. Estamos agora também no Spotify, então através do TX Investimentos, e o nosso e-mail principal de RI,
que é o ri@tix.com.br. A gente fica à disposição para sugestões, perguntas, dúvidas e com isso a gente encerra aqui. Então, obrigado pela participação de todos e até o próximo mês. Valeu, pessoal. Até a próxima.